Eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, está com o seu celular, vai lá na Bíblia. E em segundo livro de Reis, no capítulo 5, eu creio que Deus, Ele quer te usar aonde você está. Ele quer te usar no teu trabalho, Ele quer te usar na tua casa, Ele quer te usar na escola, na faculdade, na igreja, no teu bairro, nas ruas de Santos, né? Ele quer te usar. Ele tem esse desejo, usar a tua vida. Fala para quem está do seu lado. Eu sei que às vezes é chato esse negócio de falar para quem está do seu lado, principalmente quando é uma pessoa que você não conhece, né? Mas fala para ele assim, ó, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Todos acharam? Segundo Reis, capítulo 5, uma história muito legal de um general chamado Naamã. Quando você tiver filhos, um bom nome. Naamanzinho. Vem cá, Naamanzinho. Naamã. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu rei, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo.
O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Que história fantástica, né? Que a palavra de Deus nos dá. Uma história maravilhosa. E a Bíblia, ela é tremenda, ela é muito rica, e ela traz ilustrações e histórias reais para nos trazer edificação, para nos orientar, para mostrar como devemos viver. E temos aqui inúmeras lições para a nossa vida. Eu queria falar um pouquinho dos personagens. O primeiro personagem aqui, Naamã. Ele era um comandante do exército da poderosa Síria. Naquele período, a Síria era uma potência mundial, era um país, uma nação muito forte. E Naamã era o comandante da Síria, ele era um vencedor, ele era um herói, ele era um guerreiro. Porém, soberbo por essa posição. Você percebe o jeito que ele ficou, indignado de ter que se lavar num rio de Israel, sendo que na sua terra os rios eram mais limpos, mais bonitos. Ele era um camarada soberbo, orgulhoso, mas ao mesmo tempo ele era ponderado, porque quando os seus servos falaram: pai, Naamã, para com isso, é só mergulhar, é só dar 7 mergulhinhos. E ele ponderou e foi, né? Ele creu na palavra daquela escrava. Fica imaginando uma menina, uma escrava, não tinha valor nenhum, mas ele creu, ele se apoiou naquela palavra. Ele era usado por Deus. É interessante que no primeiro versículo, nos primeiros versículos, vem dizendo que Deus dava vitória a Naamã. Sem ele saber, ele era usado por Deus para dar vitória. Por que isso? Eu fiquei pensando, por quê? Sendo que a Síria era um país inimigo de Israel e Deus dava vitória para a Síria, inclusive sobre Israel. É porque Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. E na verdade, Deus estava trabalhando na vida de Israel. Israel era vencida, o povo era escravizado por conta do pecado. Era consequência do pecado. Mas esse era Naamã, um homem usado por Deus nas guerras e leproso. Ele era leproso, tinha uma doença de pele séria que não tinha cura, que era muito contagiosa. Provavelmente essa lepra de Naamã estava no início, ou era um tipo de lepra não tão forte, porque ele tinha o convívio ainda das pessoas. Porque quando o leproso ele descobria que ele tinha essa doença, ele era afastado da sociedade e vivia num local só de leprosos, né? Um local separado. Mas o fato é que Naamã, ele ainda estava na comunidade, mas certamente isso ia prejudicar muito a sua vida e a sua carreira como comandante do exército. Outro personagem é a serva da mulher de Naamã, aquela menina que foi resgatada, foi presa, né? Resgatada não, ela foi escravizada numa das incursões da Síria sobre Israel. Era uma jovem israelita com um testemunho lindo de fé. O texto não fala muito dela, mas certamente era uma menina que dava um testemunho maravilhoso, a ponto de ela falar uma frase sobre uma esperança que na terra dela haveria de cura. E a mulher acreditou, contou para o marido, e o marido foi contar para o rei. Era uma menina bem resolvida com relação à sua situação de escravidão. Não era revoltada, mas foi tremendamente usada por Deus.
né? E eu penso que dessa maneira Deus ele quer usar você. Me vem no coração a vida de José lá no Egito, que também se tornou escravo lá, foi roubado da sua casa, foi vendido pelos seus irmãos, e mesmo como escravo, ele não abriu mão de ser fiel ao seu Deus e de ser bênção aonde ele estava. Da mesma maneira, essa menina, ela era tremendamente usada por Deus. Ela diz o seguinte para sua senhora, a esposa de Naamã: se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela deve ter falado com uma convicção tão tremenda, que a mulher de Naamã falou: não, eu acredito nisso. Você é uma menina de fé, eu acredito. Conversou com Naamã, falou: Naamã, olha o que essa menina falou. E olha, se ela falou, é verdade. É a saída, é a tua cura, meu bem. E o outro personagem, o rei de Israel, que era o rei, né, do povo de Deus. Mas ele era um cara descrente, totalmente fora da visão de Deus, fraco, medroso, e a pessoa errada para se procurar. Você percebe que Naamã foi procurar o rei, mas a orientação da jovem escrava era para procurar o profeta. E depois, finalmente, o profeta Eliseu, homem de Deus, sucessor do profeta Elias, que recebeu a porção dobrada do Espírito. Era um homem tremendo, não podia brincar com Eliseu, não. Eliseu era usado tremendamente nas mãos de Deus. E aqui ele representa a resposta de Deus para a oração da menina e cura de Naamã. O que nós aprendemos aqui, amados? Eu queria agora encerrar essa pequena mensagem com alguns pontos que eu aprendi nesse dia. Desde essa semana eu estava meditando nesse texto, e hoje eu parei mais em casa à tarde, lavei a loucinha, fiz uma moral com a patroa, e aí eu fui meditar na tarde. E o primeiro ponto que me chamou muita atenção é que Deus, ele tem um propósito aonde você está. Deus tem um propósito de que você seja a bênção aonde você vive, aonde você estuda, aonde você mora, aonde você trabalha. Deus tem um propósito tremendo para você ser bênção lá no futebol, não ser o zangado, o chato, o nervosinho, né? Mas Deus, ele quer que você seja bênção. A menina, ela foi bênção como escrava. A situação dela era uma situação muito ruim. Ela era uma escrava, ela foi arrancada da sua família, ela foi arrancada do seu país, da sua nação, dos seus amigos. Ela estava ali como escrava, mas ela, naquela situação, ela foi bênção. E você pode ser bênção, você pode ser resposta de Deus aonde você estiver. Eu não aceito crente carrancudo. Às vezes o crente é feio, mas aí é defeito de fábrica. Mas quando Jesus entra, até o feio fica bonito. Porque ele sorri. Dá uma olhada no feio do teu lado, como ele está bonito hoje, né? Melhorou, Samuel melhorou, tá lindão, meu. O que é isso? Sabe, você pode ser resposta de Deus no trabalho, na tua faculdade, na escola. Eu era novo convertido, eu tinha 15 anos, meu primeiro emprego. Eu era office boy, quase escravo que nem essa menina. Primeiro dia de trabalho, os caras mandaram eu lavar carbono. Eu nunca trabalhei, para mim, lavo carbono, porque o pessoal vai usar amanhã no escritório. Tem um pessoal que nem sabe o que é carbono, né? Que hoje não usa mais, mas carbono é um negócio que tem muita tinta. Coloca, né? E aí eu todo feliz, né? Meu primeiro trabalho, primeira função, lavar carbono. Pô, que honra. Mas Deus é tão maravilhoso.
Deus tem misericórdia de mim mesmo. Tinha uma secretária, que ela foi com a minha cara. E aí ela me chamava de fofinho, não sei porquê. E ela falou assim: fofinho, onde você vai? Aí eu vou lavar carbono. E ela falou: não faz isso. Quem mandou? Os meninos lá. Esses meninos, não vai, não faça isso. Ninguém vai bagunçar contigo. Aí o pessoal ficou tudo chateado. Não sabe brincar, não brinca. Aí que eu caí, né? Lavar carbono. No outro dia, vai buscar lá na outra sala a máquina de escrever em inglês. Aí lá vai eu, máquina de escrever em inglês. Só Jesus, né? Mas nesse trabalho, Deus usou bastante a minha vida. Eu era convertido, eu era crente, e as pessoas caíram na graça. E eu podia falar do amor de Deus, eu podia testemunhar do meu jeito, na minha pequenez, né? Porque eu era um garoto, tinha muitos adultos, mas eu fiz uma amizade muito grande com aquele povo. Trabalhei 4 anos nesse escritório e eu pude orar com muitos. Levei um dos meninos para um acampamento, ele se converteu no acampamento de carnaval. Eu sei que muitas histórias legais que eu teria de testemunho nesse período que eu trabalhei com o meu chefe. Meu chefe pôde ser impactado com a minha vida. Eu sei que foi Jesus, é Jesus. Eu creio que da mesma forma Deus pode, e Ele quer que você seja uma bênção, como aquela menina foi bênção na vida daquela família, daquele casal. Segundo ponto que me chamou a atenção: de que forma você tem se colocado diante deste propósito, né, de ser bênção. Você tem se colocado como a menina que foi fiel a Deus, independente das circunstâncias que ela estava vivendo, ser uma testemunha dos milagres que ela sabia que existia. Ela simplesmente testemunhou, ela creu, falou: olha, da mesma forma que eu vi muitos milagres lá na minha terra, com aquele profeta, eu sei que ele pode fazer na tua vida. Ela testemunhava. Ou talvez você está agindo como o rei de Israel, um covarde, um tímido, sem fé e sem esperança. Ele era o comandante, ele era o governador, ele era o rei, o soberano de Israel. Mas ele era covarde, ele não tinha fé. E quando eu li esse texto, eu me coloquei: Senhor, eu não quero ser como o rei de Israel. Eu quero ser como essa escrava, que confiava no Senhor, mesmo numa situação desfavorável. E eu aprendo aqui também que no mundo nós temos aflições. A gente passa por lutas, como essa escrava estava passando. Mas ela era feliz, porque aonde ela estava, ela brilhava a luz de Deus. Amém? Terceira coisa: as bênçãos de Deus não são adquiridas por posição ou riquezas, mas por fé. E é pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos cheios do Espírito Santo, e é pela fé que nós fomos curados. Naamã trouxe não sei quantos quilos de prata, não sei quantos quilos de ouro, trouxe 10 mudas de roupas especiais para poder pagar a cura, mas não foi com esse preço, foi pela fé. Não foi nem a fé dele, foi a fé da menina e a fé do profeta. Mas de certa forma ele creu também. Ele poderia ter ido embora naquele momento, mas ele ponderou, falou: não, estou aqui. Se aquela menina falou com tanta convicção, vale a pena. Mergulhou 7 vezes lá no rio. E Deus fez o milagre. Não é por riquezas humanas, valores humanos, mas é fé. Fé é aquilo que eu não vejo, mas é que eu creio. Como aquela minha irmã, amiga, que chegou a ficar com 37 quilos. Estava praticamente morta. Mas pela fé, ela viveu. E agora, no final do ano passado, ela fez uma prova de 45 quilômetros. Tremendo. E está aí feliz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, procure no lugar certo a resposta. Aquilo que eu falava. Naamã foi orientado a procurar o profeta Eliseu e não o rei de Israel.
Cristo é a resposta para a sua vida. Procure a resposta em Jesus. Não vá procurar no lugar errado, não vá procurar em pessoas erradas, mas procure no Senhor. Procure em pessoas que creem em Deus. Procure em pessoas que são experientes na fé. Procure na sua liderança, nos pastores, nos líderes, nos amigos que já têm mais tempo de fé, que são homens e mulheres de Deus. Naamã, ele foi lá falar com o rei. Mas a orientação da escrava, da menininha foi: vai procurar o profeta lá da minha terra, não o rei. Mas ele foi no lugar errado. E muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus porque nós vamos procurar a bênção no lugar errado. E a bênção de Deus está em Jesus. A bênção de Deus está na sua palavra. Amém? Às vezes você está procurando: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Procure em Deus. Busque o Senhor. Às vezes você está passando uma grande luta e está difícil. Agora eu vou orar. Não, meu irmão, antes de entrar nessa luta, você já devia ter orado. A oração não pode ser a última opção, tem que ser a primeira. Buscar a Deus tem que ser a primeira opção. É você acordar de manhã e já ir buscar a Deus. Você não sabe o que vai acontecer durante o dia, mas você vai colocar a tua vida: Senhor, eu não sei como vai ser esse dia, mas em nome de Jesus, vai à minha frente e peleja por mim. Certamente teu dia vai ser bem melhor, porque é Ele que peleja por você, é Ele que vai à tua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, muito interessante isso, estava lendo lá em 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 6, não precisa abrir, mas se você quiser anotar. Você sabia que no governo de Davi, os sírios, eles pagavam impostos para Israel? Davi, ele guerreou contra os sírios e venceu a Síria. Lá diz o texto: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Nessa ocasião, a Síria era governada e devia tributos a Israel. Estava sob o domínio de Israel. Mas em algum momento da história, eles abriram brechas. E o inimigo, ele entrou. E ele mudou a história e começou a subjugar o povo de Israel. E, amados, não é diferente hoje em dia. Muitas vezes, a palavra de Deus diz que o inferno não prevalece contra a igreja. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é adversário, ele é ladrão, ele é assassino, ele quer destruir. Mas quem abre portas para que ele entre e destrua as nossas vidas somos nós. E o povo de Israel, em algum momento da história, ele abriu as brechas e os sírios entraram e começaram a subjugar. E a cada incursão que os sírios faziam em Israel, eles escravizavam, arrancavam pessoas como essa menina do convívio do seu país, da sua família. Porque o inimigo, ele quer fazer isso, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua esperança. E a minha pergunta, e eu fiz essa pergunta para mim: aonde que eu tenho brechas abertas para que o inimigo entre e bagunce a minha vida? Que brechas você tenha aberto? Quem sabe um pecado no teu relacionamento, namoro, de amizade, na internet. O que você tem olhado? Que brecha você está abrindo para que o inimigo ele entre? Porque ele quer fazer isso, ele quer bagunçar. E a minha orientação, meu irmão: não dê brecha para o diabo. Em nome de Jesus. Em sexto lugar, já terminando, a obediência daquela menina trouxe salvação e cura para a casa de Naamã. A tua obediência vai trazer cura
para a tua casa. A tua obediência vai mudar a história da tua família. Na minha casa eu fui o primeiro a se converter. E Deus mudou a história da minha família. A minha irmã se converteu. A minha mãe se converteu. O meu pai se converteu. Os meus avós se converteram. Os meus tios se converteram. Deus foi fazendo a obra na minha família. Eu tenho muitos primos convertidos hoje. Eu fui o primeiro, só tinha uma vozinha, mãe do meu pai, que era convertida. E ela orava pela gente. E eu tenho certeza, convicção, que eu sou resposta. É a oração da minha avó. Eu pude encontrar Jesus. Mas a minha obediência fez com que a minha família fosse transformada. É o que Deus faz. Quando nós obedecemos, nós vamos trazer bênçãos de Deus sobre a nossa família e sobre o nosso lar. E eu quero terminar com um desafio para nós. Primeiro, esteja no centro da vontade de Deus e cumpra o propósito dele. Amém? Esteja no centro da vontade de Deus e cumpra os propósitos de Deus. Segundo, seja fiel e disposto nas mãos de Deus, como aquela menina foi. Seja fiel e disposto. Se dispõe, meu irmão. Se dispõe. Você vai ver o que Deus vai fazer. Terceiro, seja um homem ou uma mulher de Deus, de fé. Amém? Seja um homem, uma mulher de fé. Seja um jovem, uma jovem de fé. Creia no sobrenatural. Não estou vendo, mas eu creio. Pela fé, Deus faz milagres. Em quarto, não dê espaço para o inimigo. Ele está doido para entrar na tua vida. Ele anda em nosso derredor. Ele está no derredor. Ele está só olhando, bramando como leão. Ele não é o leão, mas ele brama como leão. Ele é mentiroso, ele é enganador. E ele fica bramando. Se você der brecha, ele vai entrar. Não dê espaço para o inimigo. E na praia te faz pecar? Não vai na praia. Radical. A Bíblia fala que se teu olho te faz pecar, fura ele. Arranca. Fazer aquilo te faz pecar? Não faça mais. Em nome de Jesus. Aquele canal, aquela hora te faz pecar, tira ele. Nem liga a TV. Não dê espaço para o inimigo. Em quinto, seja obediente ao Senhor e à sua palavra. Seja obediente ao Senhor e à sua palavra. Eu quero orar com você. Que de alguma maneira Deus falou ao teu coração e você entendeu esse desafio para a tua vida. Eu já estou de pé, porque essa palavra é para mim. Deus falou comigo. E se Deus está falando no teu coração, fique em pé no teu lugar. Você entende que é um desafio para a tua vida. Aonde você estiver, Deus quer usar. Deus quer fazer de você um instrumento. Você foi criado, você foi salvo, você foi transformado para ser bênção aonde você estiver. Se esse desafio é para você, fique em pé no teu lugar. Quem sabe existem coisas que estão te atrapalhando, situações, amizades. Você vem na igreja e senta perto daquele garoto que só fica te perturbando. Muda de lugar. Dá um chute nele. Um chute gospel. Não precisa ser um chute violento, um gospel. Manda ele sair. Não permita que o inimigo ele entre. E o inimigo, meu irmão, ele não vai vir chifrudo, vermelho, de rabo. Vai vir bonitão, bonitona. Não permita que, sabe, as coisas desse mundo venham te trazer, te tirar da bênção de Deus. Deus tem coisas grandes para você. Você crê nisso, amado? Amém? Essa palavra é para você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, juntamente comigo. Eu creio, Senhor, que essa palavra é para nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. O desafio, Senhor, é sermos bênção aonde estivermos. Bênção em casa, bênção no trabalho, bênção na escola, na faculdade, bênção na igreja.
bênção para o meu próximo, bênção para o meu irmão, bênção para minha mãe, para o meu pai, bênção para os meus filhos, bênção para minha esposa. Oh, o Senhor nos levantou para sermos bênção para as pessoas que estão perto de nós. Ah, Senhor, mas existem lutas, o inimigo ele está em nosso derredor, doido para acabar com a nossa bênção, mas maior é o que está conosco. E nós nos apropriamos da vitória que há no nome de Jesus. Que pela fé nós somos mais do que vencedores. Ah, Senhor, muito obrigado pela certeza que temos de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus.